por falar em água, olha, eu quero colocar mais uma pimentinha aqui no nosso debate, que foi o prefeito Tião Bocalon, que foi entrevistado no Bar do Vaz ontem, ao vivo, pelo jornalista, nosso chefe Roberto Vaz. E o Roberto Vaz aí ele foi lembrar do tempo que a Arca, né, a Arca Perdida, o mar se abriu, o Rio Acre se abriu, contar a história do Bocalon. Pelo andar da carruagem, o Bocalon diz que ele fez a Crelândia. Ele fez a Crelândia. Na verdade, a Crelândia... Eu tô perguntando pro Astério, porque o Astério... Você podia contar a história da Crelândia. Conte a história de Crelândia, porque o Bocalon diz que ele que fez aquelas ruas, ele foi o primeiro prefeito, ele fez tudo lá, ele é o cara. Ele tem seus méritos, mas a Crelândia, era um projeto de colonização, o único do governo do estado, porque todos eram federais, certo, através do INCRA. Então, a Colonacre era que gerenciava o projeto Redenção. Inclusive, o formato do projeto ele é diferente dos do INCRA. As quadras ali é onde tem assentados os produtores, que a Crelândia era um projeto do BIRD, Banco de Desenvolvimento Interamericano de Desenvolvimento, e a Colonacre gerenciava. Ela criou um acampamento, uma base próxima onde é a Crelândia hoje, chamada Projeto Redenção. Ali ficou a base de onde se partiu para construir a Crelândia. Eu, nesta época, antes do Bocalon chegar, uns 3 anos antes, eu estava lá, eu fui executor do projeto, nomeado pela Colonacre, na época, Rosa Feltrin, Alberto Furtado, o governador Mesquita, ele era o diretor administrativo, e eu fui lá substituindo o Gumercindo Rodrigues, que é advogado hoje. Era o que? O interventor, o barão lá, como é que executor do projeto. Executor do projeto. Inclusive, o salário era muito bom. Era pago o Bocalon nem tinha chegado na Crelândia. Não tinha chegado. O que é que aconteceu quando eu estava lá ainda? A Colonacre, eu era o executor do projeto, determinou a primeira derrubada para a construção de Crelândia, 60 hectares. Foi feita a derrubada, foi feito desmatamento, as primeiras ruas, porque era uma cidade planejada, em comum acordo entre o BIRD, que financiou, e o governo do estado, através do planejamento, e a Colonacre executava. Então, foi recursos do Banco Interamericano para criar o município de Crelândia. E aí foi feitas as primeiras ruas, planejado como Palmas, no Tocantins, né? Foi feito um planejamento. Quando o Bocalon chegou, tinha umas 8 casas de madeira construídas pela serraria que tinha lá no Projeto Redenção. Havia seu Zé de Deus, que era um subgerente, alguém e tal. Aí o Bocalon chegou, né? E ele montou uma serraria, um empreendedor muito bom ali, e ganhou o carisma, o carinho do povo ali, e se transformou em prefeito, né? Mas foi isso. Aí ampliou o trabalho, ampliou a cidade, tudo. Pronto. Eu tô tocando nesse assunto e o Astério, nosso historiador, pastor, né, poliglota, muita coisa. Conde do Alto Acre. Conde do Alto Acre. Porque, ó, isso aqui é a Crelândia. Só título. Sem contar que ele impera lá no Alto Acre, né? Ele tem a descendência suíça, dinamarquesa do Alto Acre dele ainda é muito forte. Eu quero tocar no assunto porque é o seguinte. Olha só, no Bar do Vaz, o Bocalon diz que não vê problema em apoiar a Maílza caso ele não se viabilize. Mas o se, aliás, o se é o que abre o Boa Conversa de hoje, né? Porque esse se, eu nunca vi uma eleição para ser tanto se. Se acontecer, se isso for assim, se isso for lá. Então, assim, o que está acontecendo? O Bocalon fala se. E o Crica traz na coluna, né, na coluna publicada ontem à noite, inclusive, analisando a entrevista, assim, ó, ele admite a candidatura ao governo abertamente. E é isso que a gente vai ver agora. Solta aí, Ramalho. Você é simpática a candidatura da Maílza? Eu gosto demais dela, é minha amiga pessoal, entendeu? E entre ela Maílza e Alain, você prefere ficar com Maílza? Não tenho dúvida, a Maílza. O Alain não ficou na sua campanha, né? Todo mundo sabe que ele não entrou na minha campanha. Né? É. E tem até informação que diz que não votou em mim, eu não sei. Porque tem muita fofoca também, né? Mas que ele não entrou na campanha, não sabe que ele não entrou. Né? A Maílza não, a Maílza entrou de cabeça. Mas a impressão que eu tenho é que o governador, o senador Márcio Pittá e vocês trabalham muito unidos para que, junto com a Maílza, para que possa sair uma candidatura de união, não é? Para que vocês possam fazer o sucessor do Gladson, né? É esse o projeto. E vai dar certo, se Deus quiser. Olha só, colocando um ponto de vista aí,
esse trabalho do Si, é tipo assim, é apostando na pesquisa? É, apostando na pesquisa. Bocalhon, na verdade, ele quer manter essa posição dele na pesquisa. Ele sempre, em todas as pesquisas até aqui, o segundo colocado. Aparece como segundo colocado, né? Exatamente. Então, ele, por isso que ele diz, olha, mas se mais na frente todo mundo se unir e quiser o meu nome, eu aceito. Bocalhon quer ser candidato a governador. Ele dorme com o olho aberto e o outro fechado, né? E sonhando em ser candidato a governador. Depois... E joga com as pesquisas, né? Tem duas coisas semelhantes. E vai entregar muita obra, né, gente? Vai, duas coisas semelhantes. Uma, quando a Socorro se elegeu deputada federal, ela era uma candidata natural à Prefeitura de Rio Branco, com amplas chances de vencer, pelo PP. Mas aí um grupo atravessou com a candidatura do Alisson. Ela recuou sabiamente e declarou apoio ao Alisson. Quando o Bocalhon ganhou a eleição de prefeito, a ideia dele ser candidato a governador, ela foi no Acre todo, porque a gente ouvia as pessoas falando, comentando, ele vai ser candidato a governador, ele vai ganhar para governador. E aí tem a vice-governadora Maísa que coloca seu nome ali também, e ela tem todo o direito, e ela vai ser provavelmente a governadora, e ela não abre mão, não adianta, ela pode ter 1% no início da campanha, mas os números não são definitivos, como ela mesma fala. Você pode fazer um mandato excelente e perder uma eleição. E você pode começar muito mal na campanha e ganhar uma eleição. Cara, essa disposição. Você está falando isso, me lembra muito... Vocês lembram do governo do Binho, né? O governo do Binho, do PT, extremamente, vamos lá... Técnico. Competente. Era um governo... Era um bom governo governador. Bom, era um governo Excelente bom. o Binho. Governo Binho muito bom. Aí o Binho foi só governador por 4 anos e foi passar para o sucessor, que era o Tio Viana. E a gente sabe que o sucessor, o Sebastião, foi com o Bocalhon para as urnas. Mesmo o Binho muito bem avaliado, naquela onda do auge do PT, o candidato do PT, o Tião, ganhou só por 4 mil e poucos votos. Feijó. Né? Parece que foi E Feijó. Exatamente. Feijó decidiu a eleição. Exatamente. Então eu só tô assim fazendo... você pode fazer um grande governo, mas fazer o sucessor são outros 500. Outros 500. Olha, exemplo, Flaviano Melo. Chegou muito bem na prefeitura, estava bem na prefeitura, foi ser candidato a governador, levou uma lambada do Jorge Vando. A conversa é diferente. Você ganhar a eleição para prefeito e ganhar outra para governador. Marcos Alexandre é a Marcos mesma Alexandre coisa. é a mesma coisa. Aí. Então, Tomou Bocalhon na não tarraqueta. pense que, porque ele se elegeu muito bem para prefeito, ele é um cara fortíssimo para o governo. O jogo é outro. A bola é outra. O juiz é outro, né? O tempo é outro. Mas se ele fosse o candidato com apoio da Maísa e do Gladson, a parada seria indigesta. Ele seria Diferente, um candidato forte nesse aspecto, né? Porque ele também já vem de outras Mas disputas. também né? não sei, porque Em também Recal. o Marcos Alexandre foi candidato com tudo isso que você está falando e não ganhou, né? Um problema. O problema com o prefeito é prefeito, para governador é governador, mas cada cabeça é uma cabeça. Agora, o Bocalhon, eu vi a entrevista dele no Roberto, eu achei boa a entrevista, né? Ele saiu pelo lado emocional, o lado profissional, né? Achei bacana aquela... Homem honrado. Narrativa de um homem honrado, né? Cuidou Narrativa da sobre, esposa até o sobre final. a esposa até o final e tal. Mas ele tem que perder a mania de dizer que o PT não fez nada. Ele tem que perder essa mania, tá? E eu não sou eleitor de Lula, não sou eleitor de PT. O Jorge Viana, ele transformou Rio Branco. Rio Branco era uma favela. Quando você chegava na Ponte Coronel Sebastião Dantas, ali do lado, atrás da Epaminondas Jaco, aquilo ali, onde tem o calçadão hoje, aquilo ali era cheio de palafitas, de inferninhos, né? De puteiros mesmo, lá, né? Era. Então, ele modificou o Jorge, ele mexeu no 2º distrito, ele mexeu no centro da cidade. Então, o Jorge, ele desfavelou Rio Branco. Então, o Bocalhon tem seus méritos, está trabalhando, vai trabalhar muito mais, mas ele tem que perder essa péssima mania de dizer que o PT não fez nada. O Angelim foi um ótimo prefeito. Angelim foi um ótimo prefeito. O Angelim trabalhou muito pela cidade. 2 mandatos, né? 2 Profícuos. mandatos, asfaltou muitos bairros. Você poderia citar alguns que você tem até de cabeça. Vanderlei né? Dantas, Boa União, Vila Betel, aquela região todinha o Angelim asfaltou. Ele asfaltou muitos bairros inteiros.
inteiros. Até porque viveu um momento bom de recurso do governo federal, parceria com o governo do estado, mas ele era o gestor. O Angelim, essa nova rodoviária de Rio Branco, fez muitas obras. A gente está fazendo essa recapitulação histórica, mas isso não tem influenciado tanto nas urnas, né? Porque o eleitor do Jorge, o eleitor do... Aí só tá fazendo aqui, Porque essa turma tem hoje 50 anos. O Angelim perdeu para deputado federal, meu amigo. Perdeu. Exatamente. Todo mundo passa e na vai política. passar. E vai passar na política. Todo mundo. Inclusive o Gladys. Passa. Vai passar. Todo mundo. Na boa não passou, rapaz? Passou. Flaviano, Passou. saudoso. Passou. Foi governador, Chegou a senador, perder a deputado eleição. federal, deputado estadual, mundo não passa. passou? Todo mundo Flaviano não passa. passou? Claro, isso vai passar. Mas é aquela Bocalhau coisa. vai passar. É aquela Vai coisa, passar. né, o Luiz Carlos, que inclusive o nosso amigo Narciso Mendes sempre fala que o poder afrodisíaco, mas aqui no Acre dá um tesão da porra, né? Então o cara fica ali em cima pra não largar, entendeu? E é uma